Senhoras e senhores, boa tarde. Tem início, neste momento, as atividades técnicas do 6º Fórum de Educação à Distância, nesta tarde de sexta-feira. O primeiro tema a ser discutido nesta tarde é sobre desafios da experiência de conversão de uma capacitação externa com alto valor presencial para o modelo de educação à distância, EAD. Convidamos para compor a mesa o senhor Dione Almeida e a senhora Fátima Souza, ambos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, com as nossas boas-vindas. Boa tarde, colegas. Nosso grande desafio agora será mantê-los acordados por mais alguns minutos, ok? Contamos com a colaboração de vocês. Não trouxe os palitinhos, não trouxe o kit palitinho da manhã, mas conto com a colaboração de vocês. Isso aí. Bom, vamos apresentar um caso simples, mas muito interessante. Tá bem, obrigado. Da criação de um curso, a Fátima acho que vai fazer a abertura, início agora, contextualizando essa nossa experiência. Ela teve algumas condições que normalmente nós não lidávamos lá, ele teve uma experiência nova. E depois eu volto a conversar com vocês aí. Vai. Eu gostaria de contextualizar para os colegas que não são da Justiça Eleitoral um pouco do que são os cartórios eleitorais. Tá? As equipes dos cartórios eleitorais, elas são 2 servidores do quadro da Justiça Eleitoral, em regra. Nem todos têm o privilégio de ter o quadro completo. E conta, além disso, com servidores requisitados, com estagiários e, eventualmente, terceirizados. Em época de eleição, ainda tem técnico de urna, tem motorista terceirizado, tem membros da junta eleitoral, tem o magistrado, tem o Ministério Público. E essas pessoas todas, nesse conjunto, elas demandam um importante grau de cuidado na questão do relacionamento interpessoal. E o servidor que exerce a chefia, ele é indicado pelo juiz eleitoral. E nem sempre essa indicação recai, e ela deve recair em servidor do quadro da Justiça Eleitoral, mas ela poderá recair no técnico, que é o de nível médio, ou no analista, que é o de nível superior. E, às vezes, quando um é indicado em detrimento do outro, isso gera um clima organizacional muito tenso no cartório eleitoral. Então, não é muito tranquilo trabalhar no cartório eleitoral, dependendo da situação. Tá? Então, o servidor que ingressa na Justiça Eleitoral, como em regra, em qualquer órgão do Poder Judiciário Nacional, ele tem idade diversificada, formação diversificada. Nós temos servidores que vêm do seu primeiro emprego, temos servidores já aposentados ingressando, temos servidor da área jurídica e temos servidor da área da educação física, da área da música. Enfim, é bem diversificada essa formação. Muitos vêm do seu primeiro emprego e outros vêm de experiências diferentes na área da sua formação anterior. E o que acontece? Eles chegam no cartório eleitoral e se deparam com uma situação completamente atípica. Tá? E eles têm que, principalmente quando é designado para a chefia, ele tem que administrar essa situação, que, vamos combinar, não é muito fácil. Nós temos um projeto dentro do Tribunal do Rio Grande do Sul que trabalha a gestão de equipes, que é ainda um projeto inicial. Nós temos PDL, nós já oferecemos isso focado nos cartórios eleitorais. Tá? Nós já oferecemos feedback e comunicação, já oferecemos gestão de conflitos, já fizemos vários trabalhos voltados para os cartórios eleitorais. E, nesse aspecto, eu vou dizer para vocês, presencial. Também fizemos, em educação à distância, os cursos gerenciais, aqueles da legislação, tá? Que fizemos gestão de pessoas, competências gerenciais, ferramentas de gestão, vários cursos dessa natureza.
Mas havia ainda uma demanda, que é a questão do novo chefe. Aquela pessoa que chega no cartório eleitoral é designada chefe e se depara com essa situação. E ela precisa de um apoio. E eu, a partir dessa demanda, há muito tempo vinha procurando como resolver essa questão, como trabalhar isso. Tentei em várias oportunidades e ofertas de mercado e nenhuma se comprometia ou se interessava em fazer uma adaptação do curso e o que era uma diferença, nós queríamos que ele fosse educação à distância. Tá? Por que queríamos que fosse educação à distância? Primeiro, para explorar a potencialidade da educação à distância no tribunal, que nós já temos uma longa caminhada de educação à distância lá, então está na hora de explorar mais isso. Segundo, porque é o momento que os cartórios eleitorais estão com muita atividade, nós temos revisão de eleitorado, nós temos a biometria, nós temos o ano eleitoral, então nós precisávamos afastar o menos tempo possível o servidor do cartório. Outra coisa que é fato, é uma realidade, por questões orçamentárias. Tá? Então, quando eu propunha para os consultores ou para o mercado construir uma capacitação neste modelo que fosse ou completamente à distância, ou que fosse um blending com um encontro presencial em algum momento da capacitação, as pessoas não queriam. Ou era o formato que elas estavam oferecendo, ou então não aderiam. Até que nós tivemos uma experiência com uma consultora dentro do tribunal, que foi bem avaliado, e eu a convidei para uma reunião e propus para ela esse desafio. E, primeiro, ela ficou meio assustada, até por desconhecer e por ter até um certo preconceito em relação à educação à distância. Convencer não convenci, mas convidei alguém para conversar com ela, para me ajudar no convencimento, né? E aí ela se interessou e até se sentiu estimulada ao desafio. E essa pessoa que eu indiquei, que foi realmente a pessoa responsável por por ajudá-la e por guiá-la na construção do EAD, de todo o curso, foi o Johnny. E, a partir desse encontro entre os dois, o que aconteceu? Formatamos, então, o que se tornou o curso Sou Chefe e Agora. Por que sou chefe? Porque é exatamente isso, voltado para o chefe de cartório. Sou chefe de cartório e agora. Tá? Essa construção foi feita, o Johnny vai falar para vocês agora, num processo relativamente curto. Tá? Foram 3 meses de intensas atividades, mas, ao final, eu vou falar das conclusões. Foram intensas atividades, mas nos trouxe uma boa avaliação. Bom, vamos começar a contar uma história, então. Tá? E é uma história interessante, porque é uma história com muitas mulheres, né? Então, ela sempre se torna muito interessante. O nosso caso, primeira conversa que eu tive com a conteudista e com a especialista, eu fui questionar sobre como está o teu material, como é esse material, porque o curso já existia isso presencialmente, uma palestra, e todo o material eram slides. Tá? Então, o conteúdo do curso disponível eram slides desenvolvidos para uma palestra, para um encontro presencial. Então, de fato, não tinha um conteúdo pronto ainda. Tá? Então, o desafio para construir esse curso passava por aqueles pontos ali que foram logo listados. Né? Qual é o modelo ideal para a gente construir este curso, então? Ele vai ser somente à distância ou vai ser sempre presencial? Tá? Como nós vamos conseguir manter a proximidade e a afetividade? Como converter esse conteúdo, que eram slides, né? Somente assim, indicações para que fosse trabalhado isso na aula. Como capacitar os especialistas para tutorar esse curso, considerando que elas não tinham nenhuma experiência com ensino à distância. E tudo isso num curto espaço de tempo. E ainda tínhamos que vencer algumas limitações técnicas dentro da nossa rede. Então, tinha tudo isso por fazer. O ambiente do TRE, por exemplo,
eu acho que a maioria dos TREs aqui ainda, alguns estão vencendo essa barreira, nós temos todo o nosso Moodle, o nosso ambiente de ensino à distância dentro de casa. Ele roda só na intranet. Alguém que está fora na internet não acessa o nosso ambiente. E nós tínhamos 2 tutoras que iam acompanhar os alunos, iam realizar esse curso de fora. Elas não podiam ir lá para dentro do TRE para fazer um curso à distância, né, ou conduzir um curso à distância. E ainda tinha inexperiência das especialistas, porque, como elas estavam começando e recém olhando esse assunto do ensino à distância, eu tinha que prepará-las a tempo para conduzirem com qualidade o curso. Tá? E tem mais um detalhe ainda, Tony, que eu não falei, que é assim, ó, a consultora, as 2 consultoras que trabalharam, a melhor ferramenta delas na atividade era elas mesmas. Então, o presencial para elas era essencial. E como converter essa qualidade, essa característica para um ambiente à distância? Era o grande desafio que nós tínhamos. Exatamente. Esse é um caso que é diferente. Nós tínhamos um valor presencial alto e nós vimos agora ficar justamente sem a presença. Ou seja, aquilo que tinha mais valor, nós não íamos ter. Então, esse foi um grande desafio. Então, a decisão inicial, vamos trabalhar com uma turma de 30 alunos, tá? A maioria novos chefes. Aquela regra que a gente normalmente usa num curso novo, tá? Primeira turma, 30 alunos, 50 alunos. Segunda turma, 100. Terceira turma, 200. Na quarta, pode faltar quantos? Quantos der. A gente já está seguro, os tutores estão seguros, está todo mundo tranquilo, o curso sofreu 2, 3 revisões. Então, começamos com a segurança de um grupo menor, que era uma prioridade lá. Tá? Não corremos riscos, certo? Eu fui convidado, entrei na equipe, então, como um colaborador, tá? E aí montamos uma equipe multidisciplinar para que esse curso fosse acontecer. Tá? Então, tinha as especialistas, tinha a equipe do TRE que estava apoiando, um design instrucional que estava fazendo esse papel, design gráfico, um ilustrador, web designers, equipe de filmagem, e apoio técnico hábil. Isso é um sonho, não é? É que nesse caso tinha alguém pagando, né? Então, ficou bem mais fácil montar a equipe. Eu tinha que aproveitar, né? Que tinha orçamento, vamos lá. Tá? O foco do design instrucional, então. O que a gente fechou como aquilo que, de fato, nós deveríamos fazer com EAD? Isso é uma dificuldade que a gente encontra muito. Normalmente, quando a gente vai conversar sobre um curso que tem que acontecer, a gente pergunta, o que vocês querem com esse EAD? Né? Quais as competências? Ou o pessoal não sabe, ou sai uma lista de 20 itens. Aí diz, não vão conseguir nunca alcançar 20 itens. Né? Você tem 2, 3, você tem que ter alvos menores, né, para conseguir alcançá-los. E quem sabe fazer mais módulos, então, para chegar nas outras competências. Mas não adianta querer tudo de uma vez só. Então, nós definimos claramente, nós vamos fundamentar e catalisar os alunos, tá, para um encontro presencial. Esse curso, então, ia acontecer visando isso. Tá? Ele ia apontar para um encontro presencial que ia ter no final. Tá? E com a maior sensação possível da presença dos tutores, já que isso era um valor. A modalidade ficou sempre presencial, então, EAD mais o encontro presencial. 22 mais 8, isso, né? Exatamente. Tá? Quando eu recebi os slides, tá, e olhei aquilo tudo, estava tudo ajustado para a mente, né, e de quem apresentava presencialmente aquilo. Não tinha uma organização para um curso, com módulos, com uma sequência e tudo mais. E eu tenho lá um monte de ferramentas, CMap Tools e tudo, aquelas coisas que a gente usa para conseguir fazer os mapas considerados. Chutei tudo isso, recortei os slides, tudo em papeizinhos pequenos, fui para a minha mesa de churrasco ali, tá? E comecei a tentar achar um nexo e organizar, então, todos esses assuntos. Tá? Ali estão as imagens, né? Até que eu consegui achar uma lógica e aprovei com a especialista, então, para começar a desenvolver, então, a ordem do curso. Tá? O curso, então, ia acontecer como preparatório presencial, não ia esgotar os temas. Tá? Então, qual era o alvo? Se em algum momento, esse conteúdo todo do EAD, ele não visava esgotar o assunto. Se um aluno, em determinado momento, ele não precisava ter uma resposta, a gente podia apontar para que ele tivesse a resposta no presencial.
era para instigar mesmo, para aquecer o grupo para um encontro presencial. Tá? Então, o conteúdo foi desenvolvido de forma leve, tranquila, criando uma expectativa para lá. Tá? Pensamos, para aproximar essa distância, então, como nós vamos reduzir essa distância, que era um valor? Criamos personagens, pensamos em criar os personagens. Uma das personagens é a Jo, ela veio prestigiar, está aqui na frente, a Jo Lima. Tá? Ela é nordestina, e a outra especialista, ela é portuguesa, certo? Então, nós pensamos em criar os personagens para que, durante todo o processo do curso de ensino à distância, aquelas personagens aparecessem ali e tivessem também marcando presença. Tá? Isso foi uma das ideias. Vídeos curtos. Tá? Então, no início, abria com vídeo curto, entrava conteúdo, daqui a pouco entrava um novo vídeo, fazendo uma revisão daquele conteúdo. Então, esses vídeos vinham marcando presença também e fortalecendo o conteúdo. Tá? E um encontro síncrono no meio. Ou seja, bem no meio do curso, elas foram para uma sala e houve uma transmissão, então, ao vivo, da fala das duas especialistas, e os alunos, remotamente, faziam perguntas pelo fórum. Isso deu muito certo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tudo isso visando reduzir a distância. Tá? Além de todas as técnicas. Aí, aqui tem uma tela, então... Opa, tem uma coisinha aqui que eu pisei. Tem uma tela aqui mostrando uma caminhada dos movimentos dos personagens, né? O desenhista pegou lá, foi rascunhando, fez uma ideia, depois o ilustrador converteu isso tudo para digital, para chegar nas personagens, certo? E aí, então, elas foram inseridas no curso, apresentando. Eu até aconselho vocês que não façam isso em casa, tá? Porque, gente, tirar foto de uma mulher, você já sabe como é, né? A gente tira 5, 6 fotos, nunca fica boa. Imagina o que é desenhar. Tá? Então, chegou num ponto assim que nós já estávamos desistindo dos personagens. Mas conseguimos. Certo? Teve uma situação assim que nós só levantamos as sobrancelhas e ficou perfeito. Para mim não aconteceu nada naquele desenho, mas o nariz mas ainda deu não certo. está perfeito. O nariz ainda precisa de correções, segundo ela. Tá? Mas chegou num momento que não foi fácil. As videoaulas, então, foram inseridas. E como curiosidade, essas videoaulas aconteceram dentro das instalações do TRE, para contextualizar mesmo, né? Então, quando foi falar sobre gestores, a gente foi para a galeria de presidentes lá. Então, criamos esses vídeos dentro do ambiente do TRE, essas videoaulas. E usamos algumas técnicas de aproximação para facilitar. Por exemplo, 2 câmeras. Tá? Existe uma regra que diz que quanto mais perto, mais longe. Então, vocês devem imaginar, quando vocês chegam para ver alguém numa webconference e ele está com o nariz na câmera, não dá uma sensação muito ruim? Porque a gente nunca fala com alguém assim com o nariz encostado, né? Então parece que aquela pessoa está longe mesmo. Então quando afasta a câmera um pouquinho, a gente já tem a sensação que é alguém que a gente está mais perto, né? Então usamos essa técnica, 2 câmeras, uma câmera dando um foco para enfatizar algumas coisas, tudo para dar uma sensação melhor de presença no curso. O design gráfico, ele usou o tema conduzindo no labirinto. Então, todas as imagens e tudo que foi desenvolvido no curso, as telas, panos de fundo, todos tinham a ver com o labirinto. Tá? Que era justamente o papel do chefe, né? Conduzir da melhor forma dentro daqueles desafios que tem no caminho. Então, todas as telas tiveram essa característica aí de imagem. Ali são as telas do próprio curso. Tá? Uma curiosidade é que nós usamos imagens todas adquiridas do Shutterstock. Então, as imagens que nós usamos são todas licenciadas, certo? Elas custaram um valor, então se compram essas imagens e elas estão licenciadas. Então, o curso tem toda a parte de imagem já com direitos autorais resolvidos. Tá? Outra coisa, consideramos a acessibilidade. Então, os deficientes visuais conseguem acessar todo esse curso. As imagens são comentadas. Então, quando o cego coloca sobre uma imagem o mouse, é claro que ele não vê a imagem, mas ele tem um leitor que lê a narrativa daquela imagem. Né? Esta imagem mostra uma pessoa riscando sobre um quadro com fundo de labirinto. Tá? Então, só não conseguimos legendar os vídeos, que aí nós conseguiríamos atingir também os surdos. Certo? Mas como não era o caso do TRE, nem avançamos nisso. Estratégias para desenvolver o curso.
Tá? A inserção no aluno-chave, ideia da nossa colega Fátima. A questão do aluno-chave, ele foi para nós assim uma coisa diferente. Por quê? Porque eram todos novos chefes. E o aluno-chave, nós escolhemos uma parceira nossa, uma colega que é de cartório, que é chefe de cartório, que é há muito tempo, que é parceira nas iniciativas, e nós pedimos que ela se inscrevesse para nos dar um feedback de como estava indo o curso. Ela foi, então, ela nos deu um bom feedback a respeito do desenvolvimento e de propostas futuras. Nós preparamos rápido, né? Então eu tive vários encontros com as especialistas, colocando todas as técnicas e algumas dicas de como, durante todo o curso, ia conduzir toda essa tutoria. Tá? E a implantação da cotutoria foi uma necessidade que nós tivemos no meio do caminho, porque ainda com toda essa caminhada, tinha uma insegurança muito grande das especialistas em enfrentar a turma e entrar para esse ambiente, algo novo para elas, novo para todos. Então, o que a gente fez? Eu me coloquei como um cotutor. Durante todo esse processo, eu monitorei todas as imagens, todas as mensagens, e fiquei acompanhando todo o curso. Então, várias intervenções, eu às vezes ligava no meio do expediente, né, e dizia, olha, entrou uma mensagem lá, é aquela que tem que responder agora, certo? Às vezes entrava uma outra postagem, eu dizia, não responde, segura um pouco, né, faz outra pergunta em cima. E assim, ia ajudando para dar essa segurança. E, claro, à medida que o curso foi andando, elas começaram a perceber tudo isso e iam cada vez tendo mais autonomia. Tá? Mas fiquei até o final monitorando junto todo esse processo. Não interferia em conteúdo, em nada, mas dava todas essas dicas para que a coisa acontecesse. E o ambiente virtual, então, foi montado todo externamente para que o curso acontecesse lá. Tá? Já montamos o curso, então, esse ambiente virtual, um novo Moodle, com aquele tema responsivo, né, que os tablets e smartphones todos pudessem acessar. Então, o curso já aconteceu no ambiente responsivo. Fátima? Nós tínhamos ainda uma questão, até que não foi falado, que é como oferecer esse curso, tendo em vista que a consultora precisava estar atenta, estar presente em todos os fóruns e não poderia estar dentro do TRE. Então, a gente conseguiu uma parceria e a própria consultora nos ofereceu a rede dela e o curso foi oferecido na internet. A oferta desse curso na internet foi a primeira vez para nós, ele trouxe vários ganhos. E a gente observou assim que muitas das manifestações dos alunos aconteciam à noite e no fim de semana. Então, assim, no momento em que as pessoas estavam tranquilas em sua casa, elas escolhiam fazer o curso, apesar de nós estimularmos que o curso seja feito no horário do expediente e que haja reservado um horário para isso. Tá? Mas, enfim, foi a opção das pessoas. Quanto ao custo-benefício, tá? Se nós tivéssemos feito esse curso presencialmente, um curso de 30 horas presencialmente, eu trago aí para vocês um quadro comparativo, tá? Só custos de diárias e deslocamento. Tá? Seriam 3 dias e meio de curso e seriam 4 diárias, com 2 deslocamentos. E mais, o presencial foi 1 dia de curso e 1 diária e meia. Tá? E ainda podemos, pelo formato do curso, e podemos chegar ao padrão de que este curso seja completamente à distância. Ele pode se transformar em completamente à distância e não teremos este gasto, mas teremos que investir em mais encontros síncronos. Tá? E também teremos que ver algumas questões, por exemplo, a nossa aluna-chave... Passa adiante, por favor, Johnny. A nossa aluna-chave, ela nos deu esse feedback. O que ela disse? Né? Os aspectos abordados no curso são extremamente aplicáveis no cartório, uma vez que trabalhamos e convivemos em equipe, e o fato de sermos poucos servidores faz com que a proximidade entre os colegas, mesmo quando não pretendida, ocorra. Saber lidar com as diferenças, tentar identificar os pontos fortes e unir as pessoas para se atingir as metas em um ambiente de espírito participativo e de comprometimento, identificar e sair o lado bom dos conflitos, respeitando-se as características de cada um. Tá? Ela nos deu um bom feedback, um excelente feedback do curso. Tá? E ela só nos sugeriu que, entre outras coisas,
aumentasse o número de encontros síncronos, aumentasse o prazo, isso também foram sugestões dos demais participantes, aumentasse o prazo do curso, que nós fizemos em 3 semanas, deveríamos passar, no mínimo, para 6 semanas, mais com 2 encontros síncronos, e mais estudos de casos. Tá? E aí nós já temos como enriquecer com vários estudos de caso, até por contribuição deles mesmo durante o curso. Tá? Na questão da avaliação, assim, numa escala de 1 a 4, o curso ficou com média de 3,6. Altamente satisfatório para os nossos critérios. Bem, gente, esse processo todo aí, ele foi todo desenvolvido remotamente. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, a equipe de design gráfico que construiu todo esse tema em Labirinto foi de Goiânia, o ilustrador era baiano, tá? A desenhista era gaúcha, e os web designers lá é toda a equipe do TRE, a maioria de lá, e uma colega de Brasília, a Rita, fez a revisão para nós. Tá? O que eu quero dizer com isso, finalizando? Quando eu comecei aqui, comecei dizendo que era uma condição ideal. Né? Todos vocês riram, disseram que quem dera tivéssemos sempre essa estrutura. Tem mais uma tela ainda, tá? É possível termos essa estrutura toda à disposição hoje, porque nós temos esses talentos dessa lista toda aqui, nós temos todos eles disponíveis dentro da Justiça. Nós temos desenhistas, temos ilustradores, temos designers instrucionais, mas por que nós não montamos uma equipe dessa e trabalhamos remotamente? Né? Porque nós não nos juntamos para fazer isso. Nós não precisamos nenhum encontro presencial para desenvolver todo um curso. De fato, eu creio que, pensando no ideal, nós não precisamos mais, hoje, nos encontrarmos presencialmente para trabalhar. Nós podemos trabalhar remotamente com tranquilidade, temos ferramentas e é muito possível isso. Inclusive, aqui a gente normalmente vê encontros de pessoas que trabalharam 6 meses e estão se conhecendo aqui. Certo? Agora, o que nós temos que buscar como um ideal? E depois os que não concordam atirem os tomates. Mas, daqui a um tempo, nós não vamos nos juntar mais para trabalhar, nós vamos nos juntar porque nós precisamos estar juntos. Simplesmente por isso. Imagina nós virmos para Brasília, sem ter que ter uma pauta, sem ter que ter um evento justificando, para a gente poder apresentar lá tudo, uma justificativa, mas simplesmente nos encontrarmos, porque o encontro presencial, olhar olho no olho, né, abraçar, sair junto, conversar, faz parte do processo, né, é uma necessidade para quem trabalha. Pode ser que isso nunca aconteça, mas quem sabe um dia vai acontecer, né, de nós trabalharmos remotamente, tranquilos, onde estamos, e quando nos juntamos para complementar o processo, agregar o processo e estarmos juntos assim, presencialmente. Tá bem? É isso. Bem, os palestrantes terão alguns momentos a mais para, nesse instante, ouvir as contribuições dos participantes. Aqueles que desejarem 1, 2, até 3 perguntas, algum esclarecimento, mantenha o braço levantado. Temos ali uma contribuição. Teremos microfone atrás. Só um minutinho para chegar o microfone, para que todos possam participar da pergunta. Sim, Júnior. Sou de Minas. Eu queria saber o retorno das consultoras sobre a experiência. Essa é uma história que dá muito o que falar. No início do processo, quando começamos a organizar aquelas 22 horas, eu vou contar só essa historinha, assim, eu acho que vai ilustrar, vai te ajudar. Estávamos desenvolvendo aquelas 22 horas, em algum momento, elas disseram assim, mas Johnny, isso não parece uma encheção de linguiça, isso não parece coisa para fazer tempo. E eu dei aquela risadinha, assim, eu não vou responder agora, vamos deixar para ver depois, né? Quando iniciou o curso de ensino, o EAD mesmo, aquela chuva de questionamentos, a interação, os alunos questionando, aquecendo as conversas, e elas quase não davam conta
toda aquela movimentação, chegou num ponto, num cansaço, que elas chegaram e disseram assim, isso aí é muito mais do que presencial, né? Pela qualidade que a turma estava chegando, aqueles 30 alunos, e eram uns 30 mesmo, né? Interagindo, movimentando. Então, elas, de fato, a Jo está aqui, depois quem quiser conversar com ela pode conversar melhor também. De fato, elas deram um retorno muito bom, estão apaixonadas pelo ensino à distância, estão movimentando a vida profissional delas nesse sentido, né? Impressionadas com a qualidade que se consegue no ensino à distância, estão abertas, inclusive, para fazer isso que a Fátima disse, tornar esse curso um curso completamente à distância. Obrigada. Mais alguma contribuição? Não temos. Obrigado pela oportunidade, né? Agradecemos ao senhor Dione Almeida e à senhora Fátima Souza, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, pela presença e participação no evento.